Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Então, essa semana, nosso compromisso é dar uma reforçada no assunto sobre operações com os números inteiros, tá? Conforme a nossa última aula, eu gostaria de estar reforçando as regrinhas com os sinais, tá? Então, nós vamos nos preocupar em relação a isso essa semana. Fazer exercícios para fixar bem cada regrinha e cada segredinho, esses que facilitam as contas, né? Que deixam ela mais tranquila de ser feita. E para que não tenha dúvida, a gente precisa trabalhar bastante, fixar bastante cada estratégia que a gente vai utilizar, certo? Então, para isso, eu preparei o seguinte material. Observem que nessa semana eu coloquei um arquivo só, que eu vou postar no primeiro dia de aula da semana, que é dia 5, os compromissos da semana, tá? Então, nós vamos ter uma videoaula sobre as regrinhas e regularidades, que é esta que eu estou gravando agora. Depois nós temos na aula online, né? Na aula online nós vamos estar batendo em cima dessas questões aí, sobre o mesmo assunto. No dia 6 daí tem uma aula online, né? Mais outra aula online. E aí, então, tem essa lista de exercícios que vocês vão ter aqui mais para baixo, onde vocês vão copiar no caderno e resolver essas questões aqui, que vai explorar exatamente isso que a gente está falando, o uso das regrinhas, tá? E que a gente não tenha, que a gente saiba utilizar cada uma delas de forma bem correta, tá? Então, seria isso aqui a atividade para essa semana. Essa tarefa aí, essa lista de exercícios, ela não é avaliativa. Avaliativa só que não vai ser para enviar para o professor, tá? Pelo portal. Essa vai ser conferida em aula, assim que nós retornarmos no caderno, certo? Então, eu começo com alguns exemplos, só para a gente estar relembrando alguns conceitos. E, gente, cuidar muito, tá? Adição e subtração a gente utiliza uma determinada regra, certo? A gente cuida o sinal de uma maneira. A gente efetua os cálculos de uma maneira. Multiplicação é de outra maneira, certo? Então, para cada operação a gente tem uma regra específica. Pode ter coisas parecidas? Sim, pode ter, mas tem que ter muito cuidado. Elas são, no final, na hora de obter o resultado final, elas são diferentes, certo? Então, olha só. O primeiro exemplo que eu coloco a soma, né, de números só com sinal positivo. Isso quer dizer o quê? Que quando eu tenho sinais iguais, eu sempre vou somar, tá? Então, como aqui é tudo positivo, eu vou somar todos os valores e o resultado vai ser positivo. Na hora de somar, eu usei uma regra que é importante, que é a utilização da propriedade associativa, que é juntar os números de modo que facilite o meu cálculo. Então, por exemplo, eu peguei o 5 e somei com 55, porque eu sei que vai dar um número redondo. Observa assim, o número redondo que eu me refiro é aquele número que termina com zero. Observa, números que terminam com zero são mais fáceis de fazer soma, certo? Então, por isso que eu estou optando por esse caminho. Então, olha só, 5 mais 55 dá 60. Botei aqui embaixo. O 23 com 7 vai dar 30. Olha bem, bota ali para somar depois, mais 30. O 19 com 1 vai dar 20. Então, mais 20. Te certifica que tu não esqueceu de nenhum na hora de juntar e depois, no final, tu soma. Então, 60 mais 30 mais 20 dá 110. 110 positivo, certo? Observou que é muito mais tranquilo tu somar números que terminam com zero? Observou que se tu fizesse da esquerda para a direita, somando este, mais este, depois este, o teu tempo de resolução seria maior, porque tu teria que pensar um pouco mais e às vezes até armar continha. Tu vai chegar no mesmo resultado? Com certeza vai, se tu cuidar, mas a ideia é mostrar caminhos alternativos que sejam facilitadores de resolução, certo? No exemplo 2 eu usei a mesma coisa, mas inicialmente a gente analisa, a gente observa que todos os números são negativos, então eu vou somar esses números negativos e o resultado vai ser negativo. De novo, eu peguei o 19, fiz com 1, deu 20, o 24 com 6 deu 30, o 17 com 13 deu 30, e o 10 não tinha com quem somar, eu repeti. Então, olha bem como fica no final, 20 mais 30, mais 30, mais 10. Gente, dá 90, fica fácil de somar. Só cuidado, menos 90, porque todos os números que eu estou somando
são negativos. Beleza? Vamos adiante. Exemplo 3. No exemplo 3, o cuidado que eu tenho que ter é, primeiro, tirar os parênteses. Quando eu tiro o parênteses, eu tenho que ajustar o sinal. Então, vamos lá. Menos 3, a gente simplesmente tira o parênteses, não tem problema nenhum. Só que aqui, ó, como é mais antecedendo o parênteses, vai continuar, prevalece o sinal do 5, então é negativo, menos 5. E quando é menos, lembra que a gente faz o oposto do menos 2. O oposto do menos 2 é mais 2, então mais 2. Ou então, tu usa a regrinha, menos com menos é mais. E aqui tem a semelhança com a multiplicação, mas só nesse momento, que é essa semelhança de menos com menos mais, certo? E aí, depois o mesmo acontece aqui, ó, menos com menos dá mais 6. Depois, fazendo a soma dos resultados, tu vai ter igual a zero. Eu optei em somar primeiro os negativos, que deu menos 8, e depois os positivos, que deu mais 8. E aqui eu consegui observar os números opostos, né? Um é menos, o outro é mais, os valores são iguais, né? Lembra do oposto, quando o sinal quando um número é o oposto do outro, e aí é o cancelamento. Por que eu posso cancelar quando são opostos? Porque dá zero, certo? Só que aqui não, aqui eu tive que apresentar o zero, porque era a resposta final, certo? Beleza. Já no outro, no exemplo 4, eu fiz, então, primeiro, né? Copiei o 12, botei o menos e fiz a conta dentro do parênteses. Fazendo a conta dentro do parênteses, eu cheguei em menos 2. Feito isso, eu tirei os parênteses. Então, menos com menos ficou mais 2, que somados deu 14. Aqui, gente, tem outro caminho. É um caminho alternativo. Então, eu posso resolver também dessa maneira aqui, ó. Eu pego o 12, como é menos que antecede o parênteses, esse menos vai ocasionar a troca de todos os sinais, o sinal de cada número que está dentro do parênteses. Então, o mais 5 fica menos 5, menos 8 fica mais 8, o menos 5 fica mais 5, o menos 4 fica mais 4 e o mais 10 fica menos 10. Menos 10. Então, feito isso, agora é só resolver. Então, vou pegar e vou resolver. Eu vou optar em pegar todos os positivos. Por exemplo, 12, somar com 8 que dá 20, com 5 dá 25 e com 4 dá 29. 29 positivo. Agora, somando os negativos, menos 5 com menos 10 dá menos 15. Agora, então, finalizando, eu vou ter 29 menos 15, eu vou ter mais 14. Observa que, independentemente do caminho que eu optar, o resultado final deve ser o mesmo, certo? Então, aqui eu mostrei caminhos alternativos para vocês. Beleza? Agora, na multiplicação, então, na multiplicação tem sua regra própria. Eu tenho, primeiro, multiplicar os fatores. Multiplica como sempre tu multiplicou. Quando se Em relação ao número, nós multiplicamos utilizando a tabuada, como sempre nós fizemos até hoje. O cuidado é com o sinal. E aí tem a regra dos sinais da multiplicação e outras estratégias facilitadoras. Então, multiplicando, primeiro só os números. Eu vou pegar 2 vezes 3, o resultado vezes 4, né? Então, vai ficar 2 vezes 3, 6, 6 vezes 4, 24, 24 vezes 1, 24, 24 vezes 4 vai dar 96. 96. Tu tens menos vezes menos mais vezes mais, mais vezes menos menos e menos vezes menos mais. Observa que eu fui número por número fazendo a regrinha de sinais conforme nós já estudamos. Quer ver? Tu consulta lá a tua tabelinha lá da multiplicação, que lá vai te relembrar essa jogada dos sinais. Porém, tem uma outra estratégia que eu acho que ajuda muito, que é
observando, se tu observar nos fatores, né? Porque cada número de uma multiplicação é chamado de fator. Então, se eu olhar o sinal de cada fator e contar quantos fatores são negativos, então a quantidade de fatores negativos do número é muito importante para facilitar o sinal da resposta. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho um número negativo, dois números negativos, três números negativos, quatro números negativos. 4 é par. Gente, quando tu tem quantidade de números negativos par, o sinal da resposta será sempre positivo. Tu não precisa fazer um por um como eu fiz no início. Então eu botei no balãozinho, ó, na multiplicação, quando a quantidade de fatores com sinal negativo for par, o sinal da resposta será positivo. Pode botar o positivo direto lá, certo? Nesta outra, tu vai ter o seguinte: eu posso fazer a continha de vezes e devo fazer número por número, obter o resultado final, certo? Já o sinal dessa resposta, tu já pode utilizar a regra que eu estou falando. Quer ver uma coisa? 7 vezes 3 é 21. 21 vezes 2 é 42. 42 vezes 3, vezes 1 é 42. 42 vezes 3 é 126. 126 vezes 2 é 252. Muito bem, 252. E o sinal é positivo ou negativo? Vamos contar os fatores negativos. Tem um número negativo, tem dois números negativos, tem três números negativos. 3 é ímpar, então a resposta é negativa. Confere que a regrinha está no balão. Na multiplicação, quando a quantidade de fatores com sinal negativo for ímpar, o sinal da resposta será negativo. Beleza? Gente, essas explicações, relembrar essas regrinhas e tu ter muito cuidado na hora de resolver, vai facilitar bastante nos teus cálculos. Portanto, agora em diante é contigo. Tu vai copiar no teu caderno as questões e vai resolvê-las, sempre cuidando muito dos sinais, certo? E durante as nossas aulas online dessa semana, nós faremos a mesma coisa. Vamos bater em cima dessas regras para que a gente fique craque e não tenha dúvidas e não se confunda, certo? Valeu, pessoal. Então, bons estudos e até mais.